A Karina ficou com medo, ó. Não gostou dela, azul, ó. Pouquinho. Não, tu vai colocar na boca, não vai engolir. Só porque Perdi até não. Pessoal, da ajuda de vocês aqui, vou fazer um negócio bem animado aqui, depois de mim, assim, ó. Arriba! Arriba! Abaixo! Abaixo! Acentro! Acentro! Adentro! Adentro! Agora, bochecha. Deixa bem. Se fudeu! Peraí, deixa eu ajudar ela, vai! Abre a boca, vai ser bonito. Fechou? Mano, vamos usar! Meu Deus. Obrigada. Ó, legal, velho. Tá bom,